Um herdeiro inesperado. O caminho para a redenção de um milionário. Dá um like, subscreve o canal e comenta aqui embaixo. Alguma vez tiveste um encontro casual que mudou para sempre o curso da tua vida? Prepara-te para uma poderosa história sobre verdades escondidas, um amor inesperado e o sacrifício máximo por uma família. Parte 1. Uma revelação chocante. O motor do BMW rugiu e parou em frente a um modesto refúgio nos subúrbios de Lisboa. Rodrigo Monteiro, impecavelmente vestido num fato italiano de corte preciso, observou o edifício modesto pelo para-brisas. Não era o tipo de lugar que ele costumava frequentar, mas o conselho de administração tinha insistido que ele, pessoalmente, lidasse com a entrega, uma doação substancial que impulsionaria a imagem pública da sua empresa. Enquanto 2 funcionários descarregavam caixas da mala, Rodrigo verificou o seu relógio de ouro. 5 minutos, assinar uns papéis e estaria de volta ao seu escritório para uma videoconferência com investidores europeus. Simples, rápido, eficiente. O interior do refúgio cheirava a desinfetante e a café dormido. Um voluntário idoso guiou-o por um corredor estreito, explicando os serviços que ofereciam a mães solteiras em situação de vulnerabilidade. Rodrigo assentiu mecanicamente, mais concentrado nas mensagens incessantes que chegavam ao seu smartphone do que na conversa. Por aqui, Sr. Monteiro. A diretora está à sua espera na sala comum. Rodrigo levantou os olhos do telemóvel ao entrar numa sala grande e bem iluminada. O tempo pareceu congelar. Entre um grupo de mulheres a embalar os seus bebés, uma figura familiar chamou-lhe a atenção. O seu cabelo castanho claro estava preso num rabo de cavalo desfeito. Os mesmos olhos cor-de-mel que o tinham cativado 1 ano antes. Inês. Ela viu-o e o seu rosto empalideceu visivelmente. Instintivamente, apertou o bebê que segurava contra o peito, um recém-nascido, pelo que Rodrigo pôde deduzir. O sangue gelou-lhe nas veias quando notou as feições pequenas do bebê. A mesma pinta distintiva, debaixo do olho direito, que ele partilhava com o pai e o avô. Senhor Monteiro? A voz da diretora soou distante, como de outro mundo. Está tudo bem? Rodrigo ignorou a pergunta, os seus olhos fixos em Inês, que agora tentava desesperadamente fugir em direção a uma porta lateral. Inês, espera. Ela congelou, os ombros tensos, mas não se virou. O bebê soltou um gemido suave. Quando? A palavra escapou dos lábios de Rodrigo como um rosnido baixo, carregada de uma mistura explosiva de emoções. Quando é que me ias contar? As outras mulheres na sala sentiram a tensão e começaram a retirar-se discretamente. A diretora, compreendendo a situação, seguiu-as, deixando Rodrigo e Inês sozinhos. Inês finalmente virou-se, os seus olhos a brilhar com lágrimas contidas. Rodrigo, É meu? A pergunta era desnecessária, a semelhança era inegável, mas ele precisava de a ouvir dos seus lábios. Chama-se Tomás, sussurrou ela com a voz quase inaudível. Tem 3 semanas. Rodrigo deu um passo em direção a eles, mas Inês encolheu-se instintivamente. O gesto atingiu-o como um golpe físico. Por quê? A palavra continha anos de censura, confusão e dor. Tivemos uma vida juntos, Inês. Por que é que desapareceste assim? Por que é que me escondeste isto? Uma lágrima solitária escorreu pela bochecha de Inês. Nem tudo é o que parece, Rodrigo. Há coisas que tu não sabes, coisas que... O choro de Tomás interrompeu as suas palavras, um som diminuto e desesperado. Inês começou a embalá-lo suavemente. Os seus olhos nunca se afastaram dos de Rodrigo. Não te atrevas a ir-te embora outra vez. A voz de Rodrigo suavizou, mas manteve a sua intensidade. Esta vez não te vou deixar desaparecer, não sem explicações. O ar entre eles vibrava com perguntas sem resposta e verdades escondidas. Tomás acalmou-se gradualmente nos braços da mãe, alheio ao drama que se desenrolava à sua volta. Está bem. Inês finalmente cedeu, os ombros a caírem num gesto de derrota. Mas não aqui, não assim.
Rodrigo assentiu lentamente a tirar o telemóvel para cancelar todas as suas reuniões do dia. Nada mais importava agora. O mundo de ambos acabara de mudar irrevogavelmente, e as respostas que ele procurava não podiam esperar mais um minuto. O que pensas sobre a chocante descoberta de Rodrigo? Inês tinha razão em manter Tomás em segredo? Partilha os teus pensamentos nos comentários. Parte 2. Desenterrando o passado. A pastelaria perto do refúgio estava quase vazia naquela hora do final da tarde. Rodrigo escolheu uma mesa isolada, longe das janelas e de olhares curiosos. Inês sentou-se à sua frente, com Tomás a dormir calmamente no seu assento de segurança. Um café, por favor. Curto, disse Rodrigo à empregada. Inês? Água, está bem, obrigada. A sua voz soava cansada, resignada. O silêncio entre eles era pesado. Rodrigo não conseguia parar de olhar para Tomás, a estudar cada pequeno pormenor do seu rosto adormecido. Era surreal pensar que há apenas uma hora a sua maior preocupação tinha sido uma videoconferência com investidores. Por que o refúgio? Perguntou ele primeiro, evitando as perguntas mais difíceis por agora. Inês brincou nervosamente com o guardanapo de papel. Sou voluntária lá. Ajudo outras mães. Ensino-lhes sobre cuidados básicos do bebê. Assuntos legais. Ela parou, como se tivesse dito demais. E moro num apartamento pequeno a poucas ruas de distância. Não é muito, mas é suficiente para nós. Rodrigo cerrou os punhos debaixo da mesa. A ideia de que o seu filho tivesse nascido em tais circunstâncias, quando ele poderia ter lhes proporcionado tudo, era angustiante. Tentei contactar-te. As palavras de Inês interromperam os seus pensamentos, quando descobri que estava grávida. Ah, sim! A ironia na sua voz era palpável. E o que aconteceu? Porque, tanto quanto sei, desapareceste um dia. Sem explicações. Sem um bilhete. Nada. Tomás mexeu-se no seu sono e ambos prenderam a respiração até ele se aninhar novamente. Não foi assim tão simples. Inês levantou os olhos e, pela primeira vez, Rodrigo viu algo mais do que medo neles. Havia dor e também raiva. A Beatriz tratou disso. O nome caiu como uma bomba entre eles. Beatriz. A sua ex-noiva. A mulher com quem ele tinha tentado reconstruir a sua vida depois de Inês o ter abandonado. Ou, pelo menos, essa era a versão que ele conhecia até agora. O que é que a Beatriz tem a ver com isto? Me interceptou no dia em que ia ao teu escritório para te contar da gravidez? Inês engoliu em seco, como se as palavras lhe queimassem a garganta. Mostrou-me fotografias vossas juntos. Disse-me que estavam noivos, que já tinham começado a planear o casamento. Isso foi depois de tu te teres ido embora. Rodrigo inclinou-se para a frente confuso. Meses depois. Não de acordo com as datas nas fotos. Inês tirou o telemóvel. Encontrou algo e entregou-o a Rodrigo. Vê a data no jornal que a Beatriz segura nesta foto de noivado. Rodrigo pegou no telemóvel e sentiu o chão abrir-se debaixo dos seus pés. A data no jornal era 3 meses antes de Inês ter desaparecido. Isto não é possível. Eu nunca... Ela também tinha mensagens, e-mails. Continuou Inês com a voz a tremer ligeiramente. Disse-me que, se eu ousasse aparecer na tua vida com um bebê, ela faria questão de destruir a minha carreira, a minha reputação, que tinha os meios e os contactos para o fazer. Rodrigo passou a mão pelo rosto a tentar processar toda aquela informação nova e devastadora. Como é que ele não tinha percebido? Como é que tinha sido tão cego? Jamais, acrescentou Inês suavemente a olhar para Tomás. Mas acho que é suficiente por hoje. Rodrigo assentiu, percebendo que isto era apenas a ponta do iceberg. Enquanto observava o seu filho a dormir, uma feroz determinação formou-se dentro dele. Ele descobriria a verdade completa, custasse o que custasse. O que achas da traição de Beatriz? Ela é realmente capaz de tamanha manipulação? Partilha os teus pensamentos nos comentários. Parte 3. A decisão de um pai.
A tarde caía sobre a cidade, quando Rodrigo estacionou em frente ao modesto prédio de apartamentos onde Inês vivia. Tomás tinha acordado durante a viagem, e os seus pequenos olhos escuros observavam tudo com curiosidade. Não precisas de subir, murmurou Inês a desapertar o cinto do assento do carro. Por favor. A voz de Rodrigo soou diferente, mais suave do que ela se lembrava. Preciso de o conhecer, a sério. Inês hesitou por um momento antes de assentir. O elevador estava avariado, então subiram as escadas até ao 3º andar. O apartamento era pequeno, mas limpo, com alguns brinquedos de bebê espalhados pela sala. Senta-te, indicou Inês, a apontar para um sofá gasto enquanto embalava Tomás. Queres pegá-lo? Rodrigo sentiu o coração a bater com força. Com as mãos trêmulas, pegou no pequeno que Inês lhe ofereceu. Tomás olhou para ele fixamente e por um momento, pai e filho estudaram-se. Tem os teus olhos, sussurrou Inês, sentada ao seu lado. E a pinta? Rodrigo tocou suavemente na pequena marca debaixo do olho direito de Tomás. Como o meu pai e o meu avô, foi por isso que não pude negá-lo quando ele nasceu. Inês sorriu fracamente. É igual a ti. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado de emoções contidas. Tomás brincou com a gravata de Rodrigo, alheio à tensão que os rodeava. Por que é que não lutaste? Perguntou Rodrigo finalmente. Por que é que não insististe em ver-me, em dizer-me a verdade? Inês levantou-se caminhando em direção à janela. A Beatriz tinha provas de irregularidades na clínica onde eu trabalhava. Documentos falsificados, receitas alteradas, tudo fabricado, claro, mas convincente o suficiente para destruir a minha carreira. Podíamos ter enfrentado isso juntos. Como? Inês virou-se, os seus olhos a brilhar com lágrimas contidas. Tu amavas-a, ou pelo menos era o que eu pensava. Todas as revistas, todos os jornais mostravam como vocês eram felizes juntos, o empresário de sucesso e a herdeira perfeita. Rodrigo baixou o olhar para Tomás, que começava a adormecer nos seus braços. Eu nunca a amei. Foi uma tentativa desesperada de seguir em frente depois de te perder. E agora o que queres, Rodrigo? A pergunta pairou entre eles como uma nuvem de tempestade. Quero fazer parte da vida dele, respondeu ele sem hesitar. Da vida de ambos, se me permitires. Não é assim tão simples. Eu sei, disse Rodrigo, a levantar-se com cuidado, segurando Tomás perto. Mas pela primeira vez em muito tempo sei exatamente o que quero. E farei o que for preciso para o conseguir. O que pensas sobre as razões de Inês para não lutar por Rodrigo? O seu medo é compreensível? Partilha os teus pensamentos nos comentários. Parte 4. Descobrindo o plano de Beatriz. O escritório de Rodrigo na Torre Vasco da Gama permaneceu em silêncio enquanto ele revia meticulosamente os arquivos no seu computador. Eram 3 da manhã, mas o sono era a última coisa na sua mente. No ecrã, dezenas de antigos e-mails revelavam uma verdade devastadora. Senhor Monteiro, o seu assistente pessoal, Gonçalo, entrou com uma pasta. Encontrei o que pediu. Os registros de segurança do ano passado. Rodrigo pegou na pasta com as mãos a tremer. As gravações das câmaras de segurança confirmavam a história de Inês. Ela tinha tentado vê-lo 3 vezes naquele mês, e de cada vez, Beatriz a tinha interceptado no hall, bloqueando efetivamente o seu acesso. Mais alguma coisa que eu deva saber, Gonçalo? O assistente hesitou por um momento. A Beatriz costumava pedir-me para filtrar as suas chamadas e mensagens. Dizia que o senhor estava muito estressado e precisava de se concentrar no trabalho. E nunca pensaste em dizer-me? Ela era a sua noiva, senhor. Assumi que... Gonçalo interrompeu-se desconfortável. Lamento. Eu devia ter questionado. Rodrigo recostou-se na cadeira, exausto. As peças do quebra-cabeças finalmente encaixavam. As chamadas perdidas, as mensagens que nunca chegaram, as coincidências orquestradas que mantiveram Inês afastada. O seu telemóvel vibrou. Uma mensagem de Inês. O Tomás está com febre. Nada de grave. Mas está irrequieto.
Sem pensar duas vezes, Rodrigo agarrou no seu casaco. Cancela as minhas reuniões de amanhã, Gonçalo. O apartamento de Inês estava às escuras quando ele chegou. Ela abriu a porta com Tomás nos braços, o bebê a chorar suavemente. Não precisavas de ter vindo! Eu sou o pai dele. As palavras ainda soavam estranhas nos seus lábios, mas certas. O que diz o médico? É só uma constipação. Dei-lhe o remédio, mas ele não dorme. Inês permitiu que Rodrigo entrasse. Ele estendeu os braços. E Inês, depois de um momento de hesitação, passou-lhe o bebê. Tomás aninhou-se contra o seu peito, o seu pequeno corpo quente da febre. Encontrei provas. Rodrigo embalou suavemente Tomás enquanto falava. De tudo o que a Beatriz fez. Os e-mails, as fotos manipuladas, as ameaças. Inês sentou-se no sofá exausta. Já não importa. Importa sim. A voz de Rodrigo era firme. Porque significa que tu nunca deixaste de lutar por nós e eu fui demasiado cego para ver. Tomás finalmente começou a adormecer. A sua respiração tornou-se mais regular. Rodrigo deitou-o suavemente no seu berço, a observar o seu pequeno peito a subir e a descer. O que vamos fazer agora? Sussurrou Inês da porta do quarto. Rodrigo virou-se para ela com a determinação a brilhar nos seus olhos. Vamos recuperar o tempo perdido, se me permitires. O que achas que Rodrigo vai fazer para enfrentar Beatriz? E o que significa para ele e para Inês recuperar o tempo perdido? Partilha as tuas previsões nos comentários. Parte 5. Libertando-se. O advogado de Rodrigo, Joaquim Saraiva, era um homem perspicaz e formidável, com um elegante escritório com vista para o distrito financeiro de Lisboa. O seu pai, que tinha tratado dos assuntos legais da família Monteiro durante décadas, ouvia atentamente enquanto Rodrigo explicava a devastadora situação. Percebes a gravidade destas acusações? Perguntou Joaquim, a ajeitar os óculos enquanto revia os documentos espalhados pela sua secretária. A Beatriz é de uma família com ligações poderosas. Não me interessa quem ela é. Rodrigo levantou-se, incapaz de conter a sua energia. Ela destruiu a minha vida, manipulou tudo à sua volta e manteve-me afastado do meu filho. E de Inês, acrescentou Joaquim suavemente. Rodrigo parou junto à janela, a observar a cidade a estender-se debaixo dele. Preciso que prepares tudo. Testes de paternidade, documentos de reconhecimento, o que for necessário para proteger o Tomás. E a Beatriz? Eu quero que ela pague pelo que fez. Rodrigo virou-se, os seus olhos a arder com fria determinação. Mas primeiro preciso de acertar as coisas com a Inês. O som do seu telemóvel interrompeu a conversa. Era uma mensagem de Inês, com uma foto de Tomás a sorrir durante o seu banho. Algo derreteu dentro de Rodrigo quando viu aquele sorriso inocente. Eu ajudo-te, disse Joaquim, a começar a organizar os papéis. Mas tens de ser cauteloso. A Beatriz não vai ficar de braços cruzados. Rodrigo saiu do escritório com uma mistura de emoções conflituosas. Culpa por não ter visto os sinais mais cedo, raiva em relação a Beatriz e um anseio profundo por recuperar o que tinha perdido. No parque de estacionamento, uma figura familiar esperava-o junto ao seu carro. Beatriz sorriu, tão elegante e calculista como sempre. Rodrigo, querido, pensaste mesmo que eu não ia saber? Não temos nada para conversar. Ah, temos sim. Beatriz deu um passo em direção a ele. Acreditas que a Inês te vai perdoar tão facilmente? Que vai esquecer como a abandonaste? Eu não a abandonei! Rodrigo enfrentou-a, a sua voz a tremer de fúria contida. Tu trataste disso, tu certificaste-te de que ela se afastasse. Eu só fiz o que era necessário. Beatriz manteve o seu sorriso, mas os seus olhos estavam frios, desprovidos de calor. Éramos perfeitos juntos, Rodrigo. Ainda podemos ser. Tu estás doente. Rodrigo tirou o telemóvel. Tenho todas as provas do que fizeste. Desta vez não vais conseguir manipular a situação.
O sorriso de Beatriz finalmente vacilou, substituído por um vislumbre de medo. Tem cuidado, Rodrigo. As guerras sujas sempre deixam vítimas inocentes. Isso é uma ameaça ou é um aviso? Beatriz virou-se para se ir embora, mas parou. Dá os meus cumprimentos ao pequeno Tomás. Rodrigo sentiu o sangue a gelar. Ver Beatriz a mencionar o nome do seu filho encheu-o de um medo que nunca antes tinha experimentado. Ele precisava de proteger a sua família, custasse o que custasse. O que pensa sobre o aviso final de Beatriz? É uma ameaça credível? Ou Rodrigo finalmente tem o controle? Partilha os teus pensamentos nos comentários. Por favor, se estiveres a gostar da história, não te esqueças de subscrever para mais conteúdo como este e dar um like no vídeo. Parte 6. Um novo começo. Rodrigo chegou ao apartamento de Inês com um pequeno saco de oferta nas mãos. O som de uma canção de embalar filtrava-se pela porta, enquanto ele esperava que ela abrisse. Chegaste cedo, murmurou Inês enquanto abria, com Tomás a dormir no seu ombro. Trouxe-lhe uma coisa. Rodrigo estendeu o saco, notando as olheiras debaixo dos olhos de Inês. Noite difícil? Tem andado com cólicas. Inês deixou-o entrar, indo para o quarto do bebê. Quase não dormiu. Rodrigo seguiu-a em silêncio, a observá-la deitar Tomás suavemente no seu berço. O móble sobre o berço girava lentamente, projetando sombras suaves de animais nas paredes. É um chocalho, explicou Rodrigo a tirar o presente do saco. O meu pai deu-me um igual quando eu era pequeno. Inês pegou no brinquedo. Os seus dedos tocaram acidentalmente nos de Rodrigo. O contacto, embora breve, enviou uma corrente elétrica entre eles. Obrigada. Ela colocou-o ao lado do berço. Queres um pouco de café? Na pequena cozinha. Rodrigo observou Inês a preparar 2 chávenas. Os seus movimentos eram mecânicos, como se estivesse a tentar manter uma distância emocional que se estava a desmoronar lentamente. Falei com o meu advogado, comentou Rodrigo, a soprar o seu café quente, sobre reconhecer legalmente o Tomás. Inês ficou visivelmente tensa. Não há necessidade de ter pressa. Não é pressa, Inês, é responsabilidade. Rodrigo pousou a sua chávena. Ele também me avisou sobre a Beatriz. Viste-a? Encontrou-me no estacionamento. Rodrigo notou que Inês empalideceu. Não te preocupes. Tenho tudo sob controle. Tu pensavas isso antes? Murmurou ela, com a voz tingida de amargura, mas o choro de Tomás interrompeu a conversa. Rodrigo foi o primeiro a levantar-se. Eu vou! No quarto, Tomás recebeu-o com olhos grandes e lacrimejantes. Rodrigo pegou nele com cuidado, a recordar as instruções que tinha lido obsessivamente online sobre como segurar um recém-nascido. Olá, campeão, sussurrou ele a embalá-lo suavemente. Não consegues dormir? Para sua surpresa, Tomás começou a acalmar-se. As suas pequenas mãos agarraram a camisola de Rodrigo. Os seus olhos começaram a fechar-se novamente. Tens jeito, disse Inês da porta, a sua expressão suavizada pela cena à sua frente. É instinto! Rodrigo continuou a embalar Tomás. É como se uma parte de mim estivesse à espera deste momento a vida toda. Inês aproximou-se a ajeitar a manta à volta do bebê. Por um momento, os 3 estiveram tão perto que Rodrigo pôde sentir o calor do seu corpo, o cheiro suave do seu cabelo. Prometo que desta vez será diferente, sussurrou Inês, com a voz rouca de emoção. Ela levantou o olhar. Os seus olhos encontraram os dele. Pela primeira vez desde que se tinham reencontrado, Rodrigo viu um vislumbre de esperança neles. O que pensas da reflexão de Inês sobre o medo? E como achas que este novo lar irá impactar a sua família? Partilha os teus pensamentos nos comentários. Parte 7. Construindo um futuro. Tijolo a tijolo. O escritório de Beatriz, no último andar do edifício Monteiro, estava a ser esvaziado quando Rodrigo chegou.
Os funcionários transportavam caixas sob o olhar atento da segurança, enquanto Beatriz permanecia sentada atrás da sua secretária, tão elegante como sempre, apesar das circunstâncias. Vieste gabar-te, disse ela, sem levantar os olhos dos documentos que estava a assinar. Vim certificar-me de que entendes a mensagem, disse Rodrigo, a fechar a porta atrás dele. Fica longe da minha família. Beatriz finalmente olhou para ele, com um sorriso frio nos seus lábios perfeitamente pintados. A tua família? A mesma que abandonaste por mim? A mesma que me fizeste acreditar que tinha abandonado? Rodrigo pousou uma pasta na secretária com todas as provas das suas manipulações. Cada e-mail alterado, cada foto manipulada, cada ameaça arrepiante. E o que é que ganhaste? Beatriz levantou-se a contornar a secretária. A Inês perdoou-te. Já confia em ti. Eu não estou aqui para isso. Estou aqui para te avisar. Avisar-me? Beatriz riu, mas o som não tinha humor. Querido, tu ainda não viste do que eu sou capaz. Se te aproximares de Inês ou de Tomás. A voz de Rodrigo baixou para um tom perigosamente baixo. Eu farei questão de que todas as empresas neste país conheçam a tua verdadeira natureza, os teus métodos impiedosos. E tu achas que isso me vai parar? Beatriz aproximou-se. O seu perfume intenso encheu o espaço entre eles. Tu sempre foste tão ingênuo, Rodrigo, tão fácil de manipular. Já não mais. Rodrigo deu um passo atrás. Desta vez estou um passo à frente. Como se fosse um sinal, a porta abriu-se. E o pai de Beatriz entrou, seguido por Joaquim, o advogado de Rodrigo. Chega, Beatriz. A voz do seu pai ressoou com autoridade. O acordo está assinado. Se tentares algo contra a família Monteiro, as consequências serão imediatas. Beatriz empalideceu visivelmente. Pai. Nem mais uma palavra. O pai de Beatriz virou-se para Rodrigo. Tens a minha palavra. A minha filha não voltará a interferir na tua vida. Rodrigo assentiu a apanhar a pasta da secretária. Antes de sair, parou na porta. A propósito, Beatriz. Ele virou-se uma última vez. O Tomás tem os meus olhos e o sorriso da Inês. É perfeito. No elevador, Joaquim entregou-lhe os documentos finais. Está feito. A Beatriz será transferida para a sucursal europeia. O acordo inclui uma ordem de restrição. Rodrigo respirou fundo pela primeira vez em semanas. O seu telemóvel vibrou. Uma mensagem de Inês com uma foto de Tomás a dormir, rodeado pelos seus brinquedos. Valeu a pena? Perguntou Joaquim a notar a sua expressão. Rodrigo sorriu, a guardar o seu telemóvel. Cada segundo. Agora só faltava a parte mais difícil. Reconstruir a confiança com Inês, passo a passo, dia após dia, até que as paredes entre eles finalmente se desmoronassem por completo. Parte 8. Construindo um novo lar. O parque infantil estava quase vazio naquele domingo à tarde. Inês observava de um banco como Rodrigo empurrava suavemente o carrinho de Tomás, a contar-lhe histórias que o bebê ouvia com total atenção, como se entendesse cada palavra. O teu avô construiu esta empresa do zero, explicava Rodrigo com a sua voz suave e paciente. Um dia será tua, se assim o quiseres. Inês não conseguiu evitar sorrir. Há apenas um mês, a ideia de Rodrigo estar tão perto de Tomás a aterrorizava. Agora, vê-los juntos parecia natural, como se sempre tivesse sido assim. O que estás a pensar? Rodrigo sentou-se ao seu lado, enquanto Tomás dormitava tranquilamente no seu carrinho. Em como as coisas mudaram, em Beatriz, na empresa, em nós. Em nós? Rodrigo olhou para ela fixamente, mas sem pressão. Tu sabes do que estou a falar? Inês desviou o olhar para o parque. A forma como defendeste o Tomás, como enfrentaste a Beatriz, foi a coisa certa a fazer. Rodrigo inclinou-se para a frente com os cotovelos nos joelhos. Eu devia ter feito isso antes, se ao menos tivesse visto os sinais. Um grupo de crianças correu. As suas risadas encheram o ar. Inês imaginou Tomás daqui a alguns anos, a brincar naquele mesmo parque com Rodrigo a ensiná-lo a andar de bicicleta. A Maria diz que o medo pode tornar-se uma prisão,
murmurou Inês, a lembrar-se das palavras da diretora do refúgio. E tu, o que pensas? Eu penso, Inês respirou fundo, que talvez seja hora de abrir algumas portas. Rodrigo virou-se para ela, os seus olhos a brilhar com esperança contida. Nesse momento, Tomás começou a mexer-se no seu carrinho. Os seus pequenos punhos agitavam-se no ar. Tem fome? Perguntaram ambos em uníssono. Depois, riram da coincidência. Queres ir à casa? Propôs Inês, surpreendendo-se a si mesma. Podemos jantar juntos? O sorriso de Rodrigo iluminou o seu rosto. Adoraria. Enquanto caminhavam para o apartamento, os seus passos sincronizaram-se de forma natural. Inês sentiu algo a mover-se dentro dela. As rachaduras na parede, que ela tinha construído à volta do seu coração, estavam a ficar maiores, a deixar entrar raios de luz que ela pensava ter perdido para sempre. Inês? Rodrigo parou em frente ao edifício. Obrigada. Por quê? Por me dares a oportunidade de fazer parte disto? Ele apontou para Tomás, para ela, para o momento que partilhavam, de fazer parte da nossa família. De fazer parte da CIA. A palavra família ressoou no ar entre eles, carregada de promessas e possibilidades. Inês sentiu o seu coração a acelerar, mas pela primeira vez em muito tempo não foi por medo. Vamos, disse ela simplesmente, a segurar a porta. O jantar não se vai fazer sozinho. E enquanto subiam as escadas com Rodrigo a carregar cuidadosamente o carrinho de Tomás, Inês permitiu-se imaginar um futuro diferente. Onde as paredes não eram necessárias, onde o amor era mais forte do que o medo. Parte 9. O verdadeiro lar do amor. O telefone tocou às 3 da manhã. Rodrigo! Rodrigo acordou sobressaltado a reconhecer o toque especial que ele tinha atribuído às chamadas de Inês. O Tomás está com muita febre. A voz de Inês tremia. Não baixa com o remédio e ele está a respirar de forma estranha. Estou a caminho. Rodrigo já se estava a vestir enquanto falava. Liga para a emergência, vemo-nos no hospital. A viagem até o apartamento de Inês foi um borrão de semáforos e ruas vazias. Quando chegou, ela já o estava a esperar na entrada com Tomás nos seus braços, o rosto do bebê avermelhado pela febre. A ambulância já vem, murmurou Inês, os seus olhos a brilhar com lágrimas contidas. Rodrigo pegou em Tomás nos seus braços, a sentir o calor que emanava do seu pequeno corpo. Olá, campeão. O pai está aqui. As luzes da ambulância iluminaram a rua segundos depois. O trajeto até ao hospital foi tenso, com os paramédicos a monitorizar constantemente os sinais vitais de Tomás. Inês agarrava-se à mão de Rodrigo como se fosse a sua única âncora à realidade. Bronquiolite, explicou o pediatra de serviço depois de examinar Tomás. É comum em bebês da idade dele, mas ele terá de ficar em observação durante a noite. O quarto do hospital era pequeno, mas privado, com um berço especial onde Tomás descansava. Ligado a monitores, Inês recusou-se a sair do seu lado enquanto Rodrigo tratava da papelada. Devias descansar um pouco, sugeriu Rodrigo, mas Inês apenas abanou a cabeça. Não consigo. Inês aceitou o café, mas não desviou o olhar de Tomás. Sempre que ele fecha os olhos, eu assusto-me. Ele está em boas mãos, disse Rodrigo, a sentar-se ao lado dela. Os seus ombros tocaram-se ligeiramente. E estamos aqui juntos. As horas passaram lentamente. A febre de Tomás começou a baixar gradualmente e a sua respiração tornou-se menos forçada. Perto do amanhecer, Inês finalmente sucumbiu ao esgotamento. A sua cabeça descansou no ombro de Rodrigo. Ele observou-a a dormir, a notar as linhas de preocupação no seu rosto. A forma como a sua mão ainda estava estendida para o berço de Tomás, mesmo em sonhos. Com cuidado, ele tirou-lhe os sapatos e cobriu-a com o seu casaco. Obrigada,
sussurrou ela sem abrir os olhos, aninhando-se mais perto. Por quê? Por estares aqui, por não teres desistido. O sol apenas começava a aparecer pela janela quando Tomás acordou, os seus olhos mais brilhantes e atentos. O pediatra, satisfeito com o seu progresso, autorizou a sua alta para essa tarde. Eu levo-vos a casa, Disse Rodrigo enquanto eles arrumavam as suas coisas. Inês assentiu e pela primeira vez em muito tempo não houve dúvida no seu olhar. Apenas confiança. E algo mais. Algo que nenhum dos dois tinha nomeado ainda. Parte 10. Construindo o nosso lar. Rodrigo estacionou o seu carro em frente ao edifício de apartamentos a verificar a pequena caixa no bolso do seu casaco pela terceira vez. Depois de semanas de planeamento, ele finalmente tinha encontrado o momento perfeito. O elevador, milagrosamente a funcionar nesse dia, levou-o ao terceiro andar. Ele conseguiu ouvir a risada de Tomás do corredor, aquele som que se tinha tornado a melodia favorita dos seus dias. Inês abriu a porta, com um sorriso caloroso no rosto. Tomás estava a gatinhar pela sala, a perseguir um brinquedo musical. Eu também tenho uma coisa para ti, disse Rodrigo, a agachar-se para pegar em Tomás, que imediatamente tentou agarrar a sua gravata. Podemos conversar? Inês assentiu, embora Rodrigo tenha notado um vislumbre de preocupação nos seus olhos. Eles sentaram-se no sofá com Tomás a brincar entre eles. Estes últimos meses foram... Estou infinitamente grato por eles, Inês. Rodrigo, deixa-me terminar, por favor. Ele tirou a pequena caixa do bolso. Não é o que tu pensas. Dentro da caixa havia 2 chaves douradas e reluzentes. O que é isto? Perguntou Inês a pegar numa das chaves com a testa franzida de confusão. Eu comprei a casa dos meus pais. Rodrigo sorriu com a surpresa no rosto de Inês. A casa onde eu cresci, onde aprendi a andar. Inês tocou nas chaves, fascinada pelo seu brilho. Fica a 10 minutos do refúgio, continuou Rodrigo. Tem um jardim enorme, quartos espaçosos e... Ele fez uma pausa significativa. A melhor sala de jogos que um miúdo poderia querer. Rodrigo, nós não podemos. Não é pressão, Interrompeu ele suavemente. É uma opção. A casa pertence ao Tomás. Está em nome dele, legalmente. O olhar de Inês desviou-se das chaves na sua mão para Tomás, que agora descansava tranquilamente no colo do pai. Por que a casa dos teus pais? Porque foi lá que eu fui verdadeiramente feliz. Rodrigo acariciou suavemente o cabelo de Tomás. Porque eu quero que o nosso filho tenha as mesmas memórias maravilhosas que eu tive. E por quê? Ela respirou fundo. Porque é o único lugar onde eu consigo imaginar a criar a nossa família. Tomás bocejou, alheio ao momento crucial que se desenrolava à sua volta. E a outra chave? Perguntou Inês finalmente, a sua voz apenas um sussurro. É tua se a quiseres. Rodrigo olhou-a nos olhos, sem condições, sem pressão. Apenas a promessa profunda de que, não importa o que, eles seriam sempre uma família para Tomás. Inês pegou na segunda chave. Os seus dedos tocaram nos de Rodrigo. O contacto enviou uma familiar corrente elétrica entre eles, a conectar tudo o que tinham sido, tudo o que tinham perdido e tudo o que agora podiam voltar a ter. O que pensas do grande gesto de Rodrigo? Este é o final feliz que Inês e Tomás merecem? Partilha os teus pensamentos nos comentários. Parte 11. Um lar, cheio de promessas. A casa dos pais de Rodrigo, na zona da Aroeira, era exatamente como Inês a recordava. Imponente, mas acolhedora, com as suas paredes de pedra e grandes janelas que deixavam entrar a luz quente da tarde. Enquanto caminhava pelos quartos vazios com Tomás nos seus braços, as memórias inundaram-na como uma maré suave. Foi aqui que eu te conheci, disse Rodrigo, a parar no limiar da sala principal na festa de Natal da empresa. Eu entornei ponche no meu vestido. Inês sorriu. A memória tão vívida como se tivesse sido ontem.
E tu emprestaste-me o teu casaco. Rodrigo aproximou-se, os seus olhos a brilhar com nostalgia. Nunca me devolveste. Ainda o tenho. A confissão saiu quase como um sussurro. Tomás mexeu-se nos braços de Inês, estendendo a mão para o pai. Este será o teu quarto, campeão. Rodrigo abriu uma porta que dava para um quarto espaçoso com vista para o jardim. O meu pai pintou estas paredes para mim quando eu era pequeno. Inês observou os murais desbotados de animais e árvores que cobriam as paredes. São lindos. Podemos redecorar. Rodrigo virou-se para ela. A tornar este espaço nosso. A palavra nosso pairou no ar, carregada com a ideia de confiar novamente, de amar novamente. Mas aqui, nesta casa cheia de memórias e promessas, os seus medos pareciam mais pequenos. A Maria tinha razão, Murmurou, a caminhar para uma janela que dava para o quintal. Sobre o quê? Sobre o medo poder tornar-se uma prisão. Inês virou-se para olhá-lo. Eu tive tanto medo de voltar a sofrer que quase perdi a oportunidade de ser feliz. Rodrigo colocou suavemente Tomás no tapete e o bebê imediatamente começou a explorar o seu novo ambiente, completamente contente. O que pensas da reflexão de Inês sobre o medo? E como achas que este novo lar irá impactar a sua família? Partilha os teus pensamentos nos comentários. Obrigado por assistires. Não te esqueças de subscrever para a parte final e de dar um like se gostaste da história.